Só, vamos lá, ó. Vendo esse desenho aqui, então, né? Bem parecido com o anterior, né? Beleza? Vamos lá? Ó, uma empresa B... Vamos lá, pessoal? Beleza. Aqui, ó, uma empresa B possui um sistema de estoque pouco evoluído, então já dá para saber que isso daqui é uma ficha manual, né? E está fazendo um novo sistema informatizado para que agilize o processo de contagem de estoque de produtos. Para cada dia é necessário uma folha de controle ou, caso o movimento seja mais intenso, se preenche mais de uma folha para o mesmo dia. Então, né, tenho lá essa folha aqui de controle, passando de 4 itens, nesse caso aqui, preenche-se uma nova folha dessa daqui no mesmo dia. No caso de saídas de peças, também é necessário, né, saber qual setor o mês será utilizado. Baseado na ficha de atendimento abaixo, defina tabelas e formas normais. Bom, aqui então a gente vai definir o quê? Lá pelas formas normais, aquelas regrinhas que a gente começou a ver. Primeira forma normal, qual é a regra dela? Itens de repetição. É item de repetição, vai para a próxima tabela. Segunda forma normal, o que a gente tem de regra? Exatamente, eu vou analisar o quê? As tabelas, que são de chave primárias compostas, atributos não chaves, dependendo parcialmente do quê? Dos meus atributos chaves. É dependente parcial, vai para a próxima tabela, vai ser criada uma nova tabela. Terceiro item, terceira forma normal, o que ela fala? Esses atributos necessitam não ser chave normal ou perdidos. Então vamos lá, tem 3 partes aí, né? Primeiro, campos não chaves dependentes de outros atributos não chave. Se eu tenho campos dependentes, certo? No caso lá dos totais, que eu consiga fazer com que aquele valor seja calculado, eu posso tirar ele fora. E alguns casos de atributos perdidos, geralmente se cria uma nova tabela. Tudo bem? Beleza aí? Então, vamos lá, ó. Controle de estoque. Número do controle, data, funcionário repositor. Até aqui, eu tenho item de repetição? Não. Então, vou criar aqui um outro cara, ó. Primeira forma normal. Controle. Nós temos o quê? Número do controle, data. Funcionário repositor. Tá. Quem é a chave desse cara aqui? Número de controle. Beleza. Esse cara aqui agora, item, código de peça, descrição da peça, são itens de repetição? Sim, se são itens de repetição que acontecem, vira tabela. Itens de controle, ou item controle, que vai ser a minha próxima tabela. Nessa minha tabela, o que vai conter? Todos repetidos, mais quem? O número de controle. A chave, certo? Da tabela anterior. Ela já era chave, permanece chave. Item, exatamente. Então, aqui primeiro. Código de peça. Descrição da peça. Quantidade. Tipo, movimentação. Setor. Ok. Somente o número de controle é suficiente para ser a chave primária? Não, por quê? Porque ele é repetitivo. Porque só um controle
Ele tem quantos itens aqui? Vários, correto? Aí ele preenche uma outra folha, né, que ele falou aqui. Nesse caso, para um banco de dados é muitos, correto? Tendo mais de 2 itens não tem jeito, é muitos mesmo. Então, esse cara aqui vai fazer parte da minha chave, o item. Eu preciso do código da peça sendo também chave primária? Não. Fazendo parte da chave? Por que não? Porque se tiver a mesma peça. Se eu tiver o número de controle mais o número do item mais o código da peça, se tiver peça repetida, vai dar problema? Você colocar Não, você soma na quantidade. Oi? Soma na quantidade. Soma na quantidade, então tem que colocar mais a quantidade Não. como chave? Porque ou pode ser uns itens, né? Porque é calculado, né? Eu posso Você mandar a peça mesma. duas vezes. Eu posso mandar a mesma peça para setores diferentes. Eu tenho 10 peças, eu posso mandar 5 para o setor tal e 6 para o setor tal. Exato. Se eu colocar o código de peça como chave primária, eu tenho que movimentar todas. Tipo, Porque não vai deixar você colocar 2 itens da mesma peça. Tá, ó. Vamos supor que eu coloque aqui, código de peça. Tem o número do controle, o item, mais o código da peça. Vai dar problema, então, de eu repetir? Vai? Tá. Número de controle 1. Correto? Que eu tenho aqui, ó. Mais o item 01. E mais o código da peça 55. Não, então não vai. Agora eu tenho aqui, no outro item, o mesmo número de controle 1. O número do item 02. Isso daqui, ó, é um sequencial. Mais o item 55. Eles estão repetindo? Não tá. Vai dar problema então? Não. Não daria, pessoal. Mas tem necessidade? Não. Não. Só o número aqui do controle mais o item já são suficientes para se formar a minha chave. E se eu tirar o chave primária do item e colocar só o número do código da peça? Se eu tirar esse cara aqui, ó, o item, certo? Como sendo parte da minha chave, eu estou tirando esse cara aqui, correto? Ó? O do meio aqui e o do meio. Aí eu estou fazendo o quê? Repetição. Para somente esse controle, eu não poderia ter o quê? Código de peças iguais. Tudo bem? Beleza. Então, somente o item e o número de controle já são suficientes. Eu não ponho, então, o código da peça. Todos entenderam aí, pessoal? Sim? Legal. O que mais que a gente tem que ver? E tem um outro último cara, né? O funcionário responsável. Funcionário responsável é item de repetição? Não. Então ele vai para onde? Controle. Func responsável. Beleza, fechamos aqui. Legal. Temos 2 tabelas, correto? Tem mais alguma coisa? Aparentemente não. Segunda forma normal. Quem eu vou analisar primeiro aqui? Aliás, quem eu vou analisar, né? Só o item controle. Por quê? Porque ele tem uma chave primária composta. O número do controle, como não muda, simplesmente eu vou copiar aqui, ó. Tá? Agora o item aqui. Quando eu tenho o item, como eu já tenho o item, as chaves primárias eu não estou mexendo. Então, agora é a partir daqui. O código da peça, nesse caso aqui, ó, vendo a ficha, certo? Ele depende do item mais número de controle? Depende só. Depende O código da peça. Aqui. Ele depende do item mais o código de controle? Ele depende do item. Eu preciso ter um código. Se eu tiver esse cara aqui, ó, se ele só depender do item, tirei esse cara fora. O que eu tenho aqui? Eu consigo, então, ter um item e só o código da peça? Ele é dependente do número de controle também. Correto? Então, esse cara eu tenho que manter. Não tem muito jeito. Tá? Se ele é dependente total, fica. Código da peça.
Agora, a descrição da peça, tá? Ó, que é esse cara aqui que a gente está analisando, né? Ela é dependente de quem? Do código da peça. Correto? Ó. Ela é um item o quê? Ela é um item não chave dependente de quem? Exato. Ela é um item não chave dependente de outro item não chave. Então, a gente vai fazer com que ele continue aqui. Porque quando eu tenho esse problema, né, eu só resolvo na terceira forma normal. Vocês lembram disso daí? Então, descrição da peça. Quantidade. Depende do item e depende do número do controle? Quantidade, aqui, ó. Eu consigo cadastrar essa quantidade aqui sozinho, isolado do mundo? A quantidade é referente ao quê? A determinado item aqui, né? Ó, item 1, quantidade é determinado item 2. E os itens, eles são dependentes de quem? Do controle. Então, ele vai ficar, vai permanecer. Se eu tenho o quê? Dependência total, permanece. Quantidade. Tipo de movimentação. Entrada ou saída, tá aqui. Ele depende do DNR controle, mas depende do item também. Para cada item aqui, ó, um pode ser entrada, o outro pode ser saída, o outro pode ser saída, certo? Mudou o controle. O primeiro item pode ser saída, mudou, certo? O segundo pode ser entrada, o terceiro pode ser entrada, e assim sucessivamente. Eles podem estar se alterando entre número de controles e itens diferentes. Correto? Então, é dependente o tipo de movimentação. Se ele é dependente, tipo de movimentação. E o setor? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vai continuar sendo dependente, tanto do item quanto do número de controle. Tá? Setor. Ainda continua. Tem mais alguma coisa para a gente ver? Não. Terceira forma normal. Agora entra o quê? Exatamente. Agora a gente começa a analisar campos não chaves dependendo de outros atributos não chave. Podem ser explícito ou implícito. Lembrem-se disso. Às vezes a gente não tem um código, mas a gente sabe que a dependência daquele cara é de um código. Então a gente vai lá e vai criar. Agora a gente analisa o quê? Tanto as chaves primárias simples, como as tabelas que tenham chaves primárias compostas. Beleza? Se a gente analisa simples, então o controle aqui a gente já vai fazer isso. A data, tudo bem. Funcionário repositor. Esse funcionário repositor, ele depende de quem? De um funcionário, de um ID de funcionário, né? Não de número de controle diretamente. Então, o que a gente vai fazer com ele? Criar uma tabela. Então, controle aqui, ó. Funcionário. Contendo o quê? Código do funcionário e funcionário. O código do funcionário vai ser chave na minha tabela que eu criei. E na tabela controle? Eu tiro ela, vai ser uma chave estrangeira. Então, eu vou manter ela aqui, ó. Colocar como código do funcionário repositor. Já temos observações aqui. O controle, ponto, código do funcionário repositor, refere-se a funcionário, ponto, código funcionário.
Beleza. O que mais que a gente tem aqui no controle para analisar? Funcionário responsável. Não, está estrangeiro também. Também, ele não deixa de ser funcionário. Pode ser um funcionário repositor, mas é um funcionário responsável. Eles não deixam de ser funcionários, não são? Então, aqui mais uma vez, a gente pode aproveitar a mesma tabela que a gente já tinha criado. Ó. Correto? A gente não precisa criar um novo. Então, a gente aqui vai só complementar com o código do funcionário responsável. Ele virou o quê? Uma chave estrangeira, né? Então, a gente tem a observação. Controle, código do funcionário responsável, refere-se ao quê? Funcionário.code funcionário. Code func nesse caso. Beleza? Temos mais alguma coisa na nossa tabela controle? Não. Então, fechou aqui, ó. Agora, a nossa tabela item controle. Esse cara aqui, a gente não mexe, já são chaves mesmos, então vamos preservar. O funcionário também fechou, né? Agora vem o quê? Código de peça, a gente já tinha analisado que ele é dependente, né? Então, vai permanecer lá como dependente, não tem muito o que fazer. Agora, a descrição da peça, ela depende de quem? Cadê? De um código de peça. Então, é item não chave dependendo de outro item não chave, né? Então, o que a gente faz? Cadastra uma nova tabela. Cria uma nova tabela. Peças. Tá? Contendo o que? O código da peça e mais a descrição. A gente tem uma referência, né? Esse código da peça aqui, ó, é o mesmo desse. Observação, então. Item controle. Ponto código da peça. Refere-se à peça. Ponto código da peça. Beleza? Não entendi. Precisa colocar? Não, embaixo. Dentro do parêntese? Precisa colocar? Não, porque esse daqui é a tabela, né? A tabela fica do lado de fora mesmo. É o nome da tabela. Professor, Oi. eu estou com uma dúvida aqui. Eu não sei se eu não tenho correto. Porque eu, tipo assim, eu tenho que verificar se ele, na segunda forma, eu tenho que verificar se ele tem um relacionamento pelo menos com uma das duas, correto? Não, com todas. Ele tem que ser total. Para ser total, ele fica na tabela. Não, na segunda. Na segunda. Então ele tem que ter com as duas. Mas aí a descrição da peça não estaria nas duas. Na segunda. Nesse caso aqui, Estaria só no item. Porque, assim, eu preciso descrever a peça. Tipo assim, para eu descrever uma peça, eu tenho que ter uma linha de controle? Não, tipo assim, para eu dar um nome para uma peça, para eu falar que aquela peça é um parafuso, que aquela peça que é a descrição da peça, eu não preciso ter uma linha de controle para falar que aquela peça. Então, por isso que eu fiz a transformação da peça na segunda, não na última. Tudo bem, ele está implícito no item, eu preciso ter o item e o item, eu vou ter um pedido que implicitamente ele daria a descrição dele. Mas para uma NR de controle, então, tipo assim, vou fazer o cadastro da minha peça. Não faz sentido então para mim fazer um cadastro da minha peça, eu tenho que ter uma NR de controle. Eu coloquei a peça no segundo, e aí de repente a gente deixou a peça por último. porque ela é uma entidade, é um atributo não chave dependendo de outro atributo não chave. Então, mas no segundo ele tem que ser dentro dos dois. E nos dois eu tenho uma NR de controle e o item. Então, no segundo, no que eu entendi era para estar a peça, não no último. A descrição da peça ela depende de quem? Do item. Do item?
Então, se ele não depende de nenhum dos dois, então ele vira uma tabela do segundo. Quem disse? Você acabou de falar. Não. É dependente total. Dependente total fica, dependente parcial sai fora. Então, Mas é parcial? mas ó, você falou de novo, ó. Se ele Eu falei de novo? você falou que dependente total fica na tabela. Exato. Fica lá na tabela. Aham. Então ele tem que depender de linha e controle de item. Exato. Tá, só que meu código da peça, minha descrição da peça depende da linha e controle? Não. Então por que ele não mudou na E segunda? depende do item. Também não. Então não depende de ninguém, não é parcial. Então, mas você falou que é total. Não. Total é quando fica. Então, se total quando fica, ele tem que depender dos dois. Exato. Ou quantas chaves tiver, quantos campos tiver. Então, beleza. Então vamos de novo. Porque, tipo, tá aí alguma coisa errada aí. Porque, ó, se minha descrição da peça, ela tem que depender, tô falando da segunda. Aham. Então, se a descrição da peça, ela tem que depender da INR controle. E ela tem que depender do item. Pra ficar. Para ela ficar na item controle, para ela não virar uma tabela, por que aí ela não virou uma tabela? Ele é dependente total de quem? Então é isso, ele tem que ser dependente total da chave primária, correto? Exato. Ele é dependente de INR controle? Não. Ele é dependente de item? Não. Então por que ele fica? Se você falou que só fica se ele for dependente Se ele é total. parcial, ele é parcial também? Ele é dependente de um ou outro? Então, Ele não é dependente de nenhum, cara. Não tem o que fazer com ele. então não faz sentido. Claro que faz, ele vai ficar. Ó, vamos fazer o seguinte: vou te emprestar esse livro, Formas Normais. Você me traz semana que vem. E aí você acha pra mim onde tá esse ponto que você não tá concordando. Beleza. Ele é parcial. Se ele é parcial, ele sai fora. Mas nesse caso aqui, ele não depende de nenhum, cara. O que eu faço com ele? Não, tudo Fica. bem. Mas só que. Então como que ele é total? Então, tipo assim, ou total ou parcial, correto? Total, cara, quando tá os dois. Total é dependente dos dois. Parcial, ou é um ou é outro. Sim. Sim. Se nesse caso aqui, ele não é nem total. Certo? Por quê? Porque não depende nem desse nos dois. Ele não é nem parcial, não depende nem desse ou nem desse. Então, Você não tem o que fazer com ele aqui nesse caso. Ele não é dependente de ninguém, cara. Então o que você faz com ele? Permanece. Você vai resolver isso daí na terceira forma. É sério, eu tô falando sério, vai resolver desse jeito. Tem um nome pra quando não depende de um item todo? Oi? ele falou tem que ser total, sabe? Mas beleza. Não, total pra quê? Pra ficar, não é? Mas o que você quer que eu entregue pra você semana que vem? Achar esse cara aí. Tá? Qual é, aonde que ele fala na segunda forma normal que eu tenho que tirar esse cara daí, ó. Tá? Esse livro não é meu, hein, cara? Tô emprestando, né? Eu quero o professor César, hein? Menina. Não, pessoal, é pra aprender, eu não tô fazendo essa sacanagem, não. Ele tá com dúvida. A melhor coisa que tem que fazer, ler, cara, não tem que fazer. Tá? Eu faria isso com qualquer outra pessoa que tivesse com dúvida. Eu adoro quando o professor faz isso. Meu, você tá com dúvida? Vai lá e lê da fonte, cara. Oi? Descer? Professor, tem um nome dado para quando vai vir um negócio? Não dependentes. Não dependentes. Parcial, parcial. Bom, vamos lá então, pessoal, continuando. O que mais que a gente tem? A gente parou aonde? Código de peça, né? Então esse cara aqui, beleza. Resolvemos, então, na teoria, essa parte aqui. Agora tem o que? A quantidade, ela é dependente o quê? Esse cara aqui a gente já tinha analisado até na segunda forma, não é? Então vai continuar. Tipo de movimento. É uma coisa. O tipo de movimento é entrada e saída. Ele é uma descrição, não é? Então, implicitamente, ele está dependendo de quem?
do item para falar que você está conseguindo. Sim, ó, a gente na segunda forma normal já analisou que o tipo de movimentação depende dos dois. Legal. Só que aqui, o tipo de movimentação ele não é uma descrição, entrada ou saída? Sim. Exato. Então, implicitamente, ele está dependendo de quem? E aí, De uma identificação, certo? De tipo de movimentação. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, código de movimentação. criar uma nova tabela para ele, tá? Tipo de movimentação. Contendo o quê? O código do tipo de movimentação. E mais quem? Movimentação. O próprio tipo de movimentação, a descrição, né, do tipo de movimentação. Tá aí, ó. Isso eu também Tá? Esse cara vai ser quem? Chave. A gente tira desse cara aqui, então, da quantidade do item controle? Não. Não pode sumir, né? Então vai ser o código, tipo de movimentação, referenciando quem? A nossa nova tabela. Esse aí foi mais um, eu coloquei na segunda lá. Se você errou no primeiro, vai errar no segundo. Aí não tem jeito, porque é a mesma lógica, né? Vamos dizer assim. Não tem jeito. Se vocês considerassem isso daí como um código, sei lá, o próprio entrada ou o próprio saídas não sendo descrição, não precisaria criar uma nova tabela. Tá? Então, ó, item controle ponto code tipo move refere-se ao que? Tipo movimentação ponto code tipo move, né? Beleza. Já tem uma nova referência aqui. O que mais que a gente tem lá em cima? Setor. Tem o setor, acho que o setor é difícil. Setor. Setor é o que, pessoal? Esses dois aqui no setor. A mesma lógica, correto? Código do setor e o setor em si. Exatamente. Então, ó, vamos criar uma tabela setor contendo o quê? Um código de setor e mais a descrição do próprio setor, sendo o código chave. Depois que a gente tem código setor. Ele é referência? É. Item controle ponto code setor refere-se a setor ponto code setor. Beleza? Então, resolvemos a nossa forma normal. Manda para cima na primeira. Então, você tem que sempre, na verdade, manter a chave, né? A referência da chave, senão você perde. Se você colocar a nova tabela sem a referência, você não tem como fazer a ligação de uma para outra, então. É que é o seguinte, ele não vai ser o conteúdo. Ele não vai ser o setor, ele vai virar uma chave. Ele vai virar um código aqui, ó. Exatamente, código 1. Não, nessa parte aqui não, ó. Em cima é simplesmente uma chave estrangeira. Quem é a primária é sempre da nova tabela que você cria. No registro do senhor vai ser assim. Aí você vai Não, você tem que referenciar. Ele só vai adicionando. Isso. Mas a referência não pode tirar, cara. Senão você vai perder. Se você tirar aqui, por exemplo, o código de setor, ó, e transformou lá para baixo, exato, você não vai saber ligar depois dela. Então tem que manter, isso daí não tem jeito. Tá? Pessoal, perguntas? Chamada, né? Chamada é bom. Professor, Oi. aqueles resultados dos exercícios do Então, eu acho que já está funcionando. Se vocês entrarem lá, se o exercício já está fechado, vocês conseguem ver o resultado. dá para estudar por lá também. Dá, é uma das questões que você já pode pegar e estudar. Sim. Provavelmente alguma daquelas vai cair. Não sei ainda, pode ser que caia. Não? Hoje sim, Então, fechou já o questionário? Se fechou, qual é a data limite lá? Se a data limite não for atingida, vocês não vão conseguir ver. Então, é que vai entrando aluno, pode ir, né?
Não tem muito o que fazer. Pois é, pessoal.